Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Marcos Finco, gerente da Fundação Vale. E aqui na mesa comigo, professor Gondim, professor da SPM, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas de universidades de business no Brasil e no mundo. Marcos, conta pra gente. A Vale não faz só minério, também faz projeto social ambiental. Conta da fundação. Pedro, antes queria te agradecer o convite. Obrigado. Né? Estender aqui o agradecimento ao Igor, ao Matt, um prazer estar aqui com vocês. A Vale é um mundo, né? A gente fala que a Vale é uma gigante. Obviamente que tem toda a questão do seu core, que é a extração do minério, mas a gente sabe também que por ser uma indústria extrativa, a gente tem que olhar com muito carinho, uma atenção muito genuína também para o nosso entorno, né? Para nossas áreas ali adjacentes. Então, sim, fazemos muito investimento social. Inclusive, o ano passado, fomos a empresa número 1 no Brasil, por exemplo, com leis de incentivo ao esporte. Ao esporte. A turma foi em Brasília receber essa grande homenagem. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui, Pedro. E, no geral, conta para a gente, Marcos, o foco da Vale na fundação é atender o entorno dos lugares de produção, né, de mineração, ou também vocês têm um olhar nacional? Como é que funciona? Qual é a missão da fundação? Tá. A Fundação Vale, Pedro, é a fundação corporativa da mineradora. Tá. Né? Então, a Vale é a nossa mantenedora. Então, como diretriz, vamos dizer assim, a gente está nas áreas de atuação da empresa. Né? Então, você pega o Sistema Norte, como a gente chama, que é os estados do Pará e do Maranhão, e também estamos no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. 5 né? estados. 5 estados. Não estamos em outras áreas que a Vale não esteja, mas existem outras áreas dentro da Vale, enfim, que trabalham na Amazônia, trabalham num território, uma geografia que não necessariamente diretamente ligada à Vale. É uma fundação corporativa que ela nasce há 6 décadas atrás, Poxa. como uma fundação para auxiliar os funcionários da Vale na questão habitacional. Foi uma fundação habitacional. Depois ela passa por várias revisitas no seu DNA. E mais recentemente, ela faz uma teoria da mudança e ela decide trabalhar com 3 pilares principais. A área de saúde, a área de educação e de proteção social. E mais recentemente, uma notícia muito quentinha, a gente volta a trabalhar com inclusão produtiva, geração de trabalho e renda. Que por muito tempo foi um pilar nosso, depois acabou a gente deixando ele um pouquinho guardadinho na gaveta e ele retoma a partir desse ano, 2024, com força total. Para estimular o empreendedorismo. Exatamente. Empreendedorismo social, criação de negócios de impacto, inclusão socioprodutiva, principalmente com aquela, a gente chama a base da pirâmide que é enterrada, né? A galera que realmente está ali numa condição extrema de pobreza ou de extrema pobreza. Posso aproveitar e pegar o gancho? Você falou de educação, é minha área. Qual que é a contribuição que o Instituto está fazendo nessa área? Igor, hoje, dentro do pilar educação, a gente foca muito forte na alfabetização de crianças do ensino fundamental, principalmente crianças do 1º, 2º e 3º ano. Então a gente tem um programa muito grande chamado Trilhos da Alfabetização, é um programa de um ciclo de vida de 4 anos, onde a gente forma e capacita professores, gestores, todo o staff ali do Poder Público Municipal. O nosso parceiro operador é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV do Rio de Janeiro. E a gente tem retornos muito positivos. A gente começou esse programa no Maranhão em 2020, na Estrada de Ferro Carajás, e em 2022 no Sudeste do Pará, e hoje a gente já consegue, por exemplo, ter resultados no próprio IDEB, na fluência leitora, que são essas provas que o próprio governo do estado ele aplica, né, anualmente. Então, o nosso foco é a alfabetização de crianças, 1º, 2º e 3º ano do fundamental. Não sei se é essa a tua área. Se for, já está convidado a conhecer o nosso trabalho. Vou querer conhecer sim. Mas a minha área é no ensino superior. Ele dá aula aqui na SPM. Sim, ele falou. A gente tem muita parceria, a gente sempre procura também, né, quando a gente vai fazer essa implantação e execução das nossas iniciativas, trazer para contribuição os stakeholders locais. Né? Então, por exemplo, no Maranhão, a gente tem uma parceria muito forte com a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, no Pará com o IFPA e com a Unifespa. A Unifespa é a Universidade Federal do Sudeste do Pará, e o IFPA é o Instituto Federal. Então a gente sempre procura também agregar esses institutos e universidades locais. Para usar essa inteligência social já do local para poder capilarizar melhor. Exato. E como a gente sempre tem nosso início, meio e fim,
para que realmente as nossas iniciativas tenham perenidade e sustentabilidade, que esses agentes eles possam continuar com essas iniciativas. Ô Marcos, eu ouvi dizer que você ganhou um prêmio de culinária, a Fundação Vale, é verdade isso? Médico, com certeza não. Mas a gente apoia, né? Isso é uma iniciativa emblemática. Eu trabalho nessa área social há mais de 20 anos, né? E antes da Fundação Vale eu já trabalhava nessa temática, uma área que realmente me fisgou ali há muito tempo. E a gente trabalha ainda com um grupo de mulheres fantásticas, empreendedoras que faziam seus negócios de forma informal, insalubre, ao longo da Estrada de Ferro Carajás. Essas mulheres criaram seus próprios negócios com o nosso apoio, com o apoio da Fundação Vale. Então elas saíram de empreendedoras por necessidade ao longo da Estrada de Ferro Carajás para negócios consolidados, criados e hoje exportando até para a Europa. E esse coletivo de mulheres, elas são chamadas de Rede Mulheres do Maranhão. Já apareceram, por exemplo... E o que elas fazem? O carro-chefe hoje, Médio, são produtos oriundos do babaçu. O babaçu é um coco daquela região ali, ecotonal, né, entre a Amazônia e o Cerrado. É um fruto, vamos dizer assim, muito específico do Maranhão, mas ele acontece no Tocantins e certas partes do Pará. Então a gente tem um azeite de babaçu, tem um óleo de babaçu, tem os biscoitos de babaçu, sorvete, pão. É uma diversidade de produtos da culinária, da sociobiodiversidade daquela região, da sociobiodiversidade amazônica. Tanto que o óleo e o azeite, Pedro, já foram até... estiveram presentes ali nos programas, por exemplo, da Preta Gil. Né? Sim, Então, sei, que legal. Chefes aí do Brasil e fora do Brasil utilizando os produtos da Rede Mulheres do Maranhão. E, vou fazer já aqui o spoiler, né? Claro. A rede vai estar presente aqui em São Paulo, em novembro, no Memorial da América Latina, participando não só como ouvintes, mas como palestrante do Congresso Internacional de Gastronomia. Ó, já fica o convite. Quando vai ser? Vai ser em novembro, eu ainda Anotar sem não a data tenho a ainda. data ainda, mas já coloca aí, turma, no calendário de vocês, vai ser em novembro, aqui em São Paulo. E é muito interessante, né? Porque tem muita história por trás. Né? Mas então, conta essa história. Essa história, Mátio, foi o seguinte. Essas mulheres, desde a criação da Estrada de Ferro Carajás, que remonta ali à década de 80, elas viram uma oportunidade de venderem as quentinhas pela janela do trem de passageiros. O trem de passageiros da Vale, ele tem algumas estações que ele faz a parada, né? Passageiros que descem e sobem. Como a janelinha era aberta, elas tinham 2 ou 3 minutos para fazer esse comércio. Sim. E era um comércio que realmente impactava muito positivamente a renda dessas famílias. Né? Em 2015, a Vale renovou esse trem, trocou esse trem, um trem agora totalmente climatizado. E assim, quem porventura estiver nessa região, Pedro, do Maranhão, Pará, vale a pena fazer uma viagem nesse trem. Olha, virou E aí, um trem turístico, além de... Turístico. E aí eu falo assim, com conhecimento de causa. Eu morei 5 anos na Alemanha, né? Fiz meu doutorado na Alemanha. E lá era sempre trem, né? Quem conhece a Europa é trem. Sim. Esse trem... Tá no mesmo nível? No mesmo nível. No mesmo nível. No Maranhão, no mesmo circulando. nível. E tem esse e tem o da Estrada de Ferro Vitória Minas. Que legal. Que liga Vitória a Belo Horizonte. Eu já ouvi Também falar foi maravilhosamente Foi bem. montado pela Vale. A Vale tem, como a concessão da ferrovia, uma contrapartida é operar o trem de passageiros. Tá. Né? Então são trens fantásticos, uma viagem realmente que vale a pena. E essas mulheres, a maioria, 90% eram mulheres, elas vendiam esses bandecos, que são essas quentinhas. Em 2015 a Vale renovou o trem. Por que chama bandeco? No Maranhão eles deram esse nome. Né? Em vez de quentinha, chama Sim. bandeco. Né? Sim, Aí sim. você me pegou, vou ter que correr atrás dessa semântica aí. Mas era o bandeco e elas eram conhecidas como bandequeiras. Né? Elas eram super empreendedoras, só que por mais uma oportunidade e por necessidade. Então a gente apoia, 2014, a Fundação Vale é convidada para trabalhar com essa turma, com essas mulheres, por conta dessa renovação do trem de passageiros. Agora ele todo climatizado, não permite mais a abertura de janelas. Elas perderam o negócio. Perderam o negócio informal, mas ganharam um negócio formalizado. Então hoje são cooperativas, são associações, tem padaria, tem confecção de roupa e o produto-chave é o babaçu. Então a gente tem 4 agroindústrias de babaçu. A gente fez a formalização e a aproximação das quebradeiras de coco babaçu, que são mulheres que quebram também o coco. E elas estão, como a gente fala, voando, né? Então, Sim. Elas, por exemplo, já vendem em editais do próprio governo do Estado do Maranhão. Na pandemia, o governo do Estado montava cestas básicas e boa parte dos produtos dessa cesta básica vinha da Rede Mulheres do Maranhão. É incrível. Tudo no incrível. sistema de cooperativa. Tudo no sistema de cooperativa. E tem o site, tá? Vou botar aí Rede Mulheres do Maranhão no Google. Dá para encomendar. Já dá para encomendar. Lá tem um menu de produtos. Entrem aí, turma. É sensacional. E, Marcos, E uma coisa que vale a pena falar, Tá. hein? Só para não perder.
Início do ano passado, início de 2023, a gente teve a primeira edição do Prêmio Nobel Verde, que é a família do Marcus Nobel, que é a família que criou o Prêmio Nobel. E esse prêmio foi dado o nome de Earth United Amazônia, ou conhecido como Prêmio Nobel Verde. Aconteceu em Manaus, a primeira edição, o ano passado. Quem foi premiado? Rede Mulheres do Maranhão. Ganhou o Prêmio Nobel Verde. Mas começou, foi a primeira edição, foi ano Foi a passado? primeira edição ano passado. E agora eles estão... É incrível essa notícia. É incrível. Só para vocês terem uma ideia, né? E é o primeiro que é concedido fora da Europa? Não, a primeira edição dele. Sim, mas no geral isso é Sim. Lá na Suécia, na né? Suécia, na Noruega também. Eu não sei se tem outros que são fora também, tá? Mas a ideia é ser itinerante. Então esse ano já deve acontecer em outro país e tudo. Então a primeira edição, por exemplo, Roberto Carlos, o cantor, ganhou esse prêmio também, por toda a atividade dele aí junto à Amazônia e tudo mais. Outras organizações foram premiadas e a Rede Mulheres estava lá recebendo também o Prêmio Nobel. Que bacana, parabéns pelo projeto. Sim. Agora, Marcos, um ponto. A Vale nesses 5 estados, quando ela chega, é um gigante, gera emprego, renda, questões difíceis ambientais, tem que cuidar ali do entorno. Qual que é, quando a fundação chega, qual que é a primeira preocupação? Porque aquela região que a Vale chega vai receber mais gente. Sim. Então vai ter um crescimento, às vezes cidades inteiras são formadas. Exato. Vocês chegam junto ali com a operação, normalmente depois? Pedro, a Vale realmente é uma gigante, né? Então você tem outras áreas da Vale, né, de relacionamento institucional, governamental, tem nossa turma incrível de relacionamento com comunidades. Então realmente é uma integração muito grande de diversas áreas que fazem acontecer a transformação no território. Tá. A Fundação Vale, ela tem por premissa trabalhar com política pública. Tá bom. Então a gente sabe desses impactos, né? Por exemplo, a gente teve em 2012, 13 a criação do S11D, que hoje é uma gigante de extração de ferro no município de Canaã dos Carajás. Então, obviamente, teve esse impacto que você está falando. Era uma cidade de 30 mil, hoje são 80 mil pessoas, né? Em 10 anos. Muda a cara da cidade. Muda total. Então, o que cabe a nós, né, pelo menos parcialmente, é fazer um trabalho muito forte com o poder público. Né? Então, assim, fortalecer a política pública na área de educação, na área de saúde, na área de proteção, na área de geração de renda. O que já existe naquele território? Vamos fortalecer? Se não existe, vamos criar? Então, justamente para você ir, aos poucos, transformando e deixando um legado naquela região. É isso que a Fundação faz, com o apoio de todas essas áreas internas aí da Vale. É um trabalho fundamental, porque para a pessoa, se ela não vê o retorno imediato, ela também não coopera. Exato. E ali aquela região vai se transformando, ela gerou emprego, mas se gerou problema para o filho, é um problema a mais. Não, e gera emprego, mas gera todo, né? É um combo, né? É. Vem um emprego, mas vem todas, se não olhar com a devida atenção, vem as mazelas sociais também, né? Então você tem que, obviamente, gerar emprego, isso tem impacto ali no PIB per capita, mas você olha, obviamente, todos os indicadores sociais, políticas públicas, que você realmente mantém a qualidade de vida daquela população nesse território. Marcos, e da área ambiental? Agora com toda essa pressão das mudanças climáticas, a questão da preservação dos biomas, recuperação de áreas degradadas, a Fundação tem algum papel nessa área de atuação ou está mais focada no social cultural? Diretamente mais focada no social, Pedro. Tá. Mas eu posso te dar algumas informações, eu não sou assim pleno conhecedor dessa área dentro da Vale, mas a Vale sim está com metas ambiciosas aí de redução de escopo 1, 2, 3, né? Redução de emissões, aumento de áreas reflorestadas e restauradas. A Vale também, isso na área ambiental, né? Sim. Na área social, a Vale está com uma ambição muito forte de retirar 500 mil pessoas da extrema pobreza até 2030. Né? Então isso foi realmente divulgado no mercado em 2021 lá no Vale Day, em Nova York. E aí a Fundação Vale está diretamente envolvida. Né? Hoje a Fundação Vale ela opera algumas iniciativas junto com a turma incrível da Vale nessas iniciativas de retirar essas pessoas da extrema pobreza. Como é que a gente, aí respondendo a tua pergunta, como é que a gente teria alguma ligação com a questão de mudanças climáticas, floresta? Porque um dos pilares agora que surge com a geração de renda dentro da Fundação Vale é a agricultura familiar, o extrativismo e os sistemas agroflorestais. Questão socioambiental. O socioambiental e também ligada à questão de mudanças climáticas. Né? Por exemplo, os SAFs hoje que a gente já está prospectando possivelmente gerarão que é SAF só para sistemas agroflorestais, né? Então você começa, que está muito também ligado ali com a integração lavoura-pecuária, floresta. Então você realmente permite a inclusão produtiva de agricultura familiar, alguma coisa que gera renda mais rápido, culturas mais rápidas,
em adição com culturas perenes, aquelas mais longas, né? E são essas perenes que, de fato, estão sequestrando o carbono, que vão gerar os créditos de carbono, os certificados de redução de emissão. Então, aí a Fundação Vale vai trabalhar com agricultura familiar, inclusão produtiva e gerando créditos de carbono. Então, a Fundação Vale vai poder contribuir com a meta florestal de mudanças climáticas da Vale. É curioso ver quando a gente começa a falar de ESG, essas empresas que já são nacionais, estruturadas, já praticam isso há muito tempo. Você quer ver? O ano passado, a gente teve um programa, que ele finalizou o ano passado, ele começou em 2020, chamado Inova Up. O que é o Inova Up? Você criar e acelerar startups com jovens na Amazônia. Isso foi a Fundação Vale que criou. Em que ano começou? 2020 e finalizou em 2023. Por que a gente resolveu focar e olhar com atenção isso? Porque quando você tinha editais no Pará, na Amazônia, de startups, as startups que ganhavam eram aqui de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Você não tinha startups no norte, ou tinham muito poucas, né? E aí, quando você pegava a atração dessas startups, o expertise, realmente aqui a gente tem isso há muito tempo, né? Então, era um déficit no Pará. Então, falou, vamos atuar nessa área, vamos fomentar startups com jovens aqui na Amazônia, para realmente eles olharem para os desafios da Amazônia. Startups que vão gerar alternativas para a Amazônia. Esse programa recebeu o primeiro lugar, o ano passado, em excelência ESG, da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará. Ou seja, é ESG na prática. Sim. E hoje essas empresas com jovens estão bombando. Esses jovens estão Brasil afora. Inclusive, uma dessas startups também já está indo para os Estados Unidos, de Pimenta do Reino, na Amazônia. Que legal, né? Dá perspectiva, dá um exemplo na região. O Marcos, a Vale atua fora do Brasil também, né? Em vários países. Conta um pouco disso e a Fundação tem algum impacto, alguma participação fora na África, por exemplo? Não, a Fundação Vale, ela atua estritamente no Brasil. Tá. Né? A gente tem, por exemplo, em Omã, onde a Vale está, a gente tem uma fundação, foi criada dos moldes da Fundação Vale, mas ela atua lá na Vale em Omã. E assim como essas fundações, a gente tem outras fundações onde a Vale também está. Sim. Mas com essa robustez, com toda essa história, né, com toda essa experiência, não temos ainda outra fundação atuando dessa forma nas outras regiões, nos outros países. Quizá teremos mais à frente. É um sonho nosso. Nessa dimensão, né? Nessa dimensão. Mas de operação, a África tá espalhada pelo mundo. Tem produção na África, tem produção na Austrália, tá? Gente, eu não vou entrar nisso para não ser aqui irresponsável, porque não é muito a minha área. Para não tirar ou não incluir um país. Isso, exato. Mas estamos aí pelo mundo todo. Um ponto, Marcos, quando vocês vão começar um projeto, ainda mais um projeto social ou um projeto socioambiental, como é que vocês trabalham a questão dos indicadores? Porque sempre tanto para o investidor, né, como para a comunidade, para os stakeholders no geral, é aquela dificuldade de reportar algo que não seja simplesmente comunicação, marketing. Sim. Vocês têm alguma métrica? Vocês levam esses KPIs em conta? Essa é uma pergunta muito importante, Pedro. Porque ali no social, a gente sabe que o tempo de maturação do social às vezes é muito longo, né? Que a gente chama do Kairos, que é o tempo das coisas acontecerem. Mas como a gente tem investimento por trás disso, a gente tem que reportar e até para a gente sentar na mesa com o dono de dinheiro para barganhar, né? Então ele quer ver resultado. Então temos sim os indicadores de processo, ou que a gente fala indicadores de esforço, mas esse nome esforço também não é o mais adequado, indicador de processo, que são esses KPIs, e a gente tem os indicadores de impacto ao final. E aí já pegando esse teu gancho, vou fazer um jabá aqui, hein? Claro, pode fazer. Eu acho que assim, um divisor de águas também foi o livro, Investimento em Impacto Social da Mineração. Mas você deu um spoiler. Não, mas é porque a tua pergunta é justamente isso. No livro, que foi essa iniciativa emblemática da Fundação na Estrada de Ferro Carajás, a gente aplicou o SROI, o Social Return on Investment, que é justamente isso. Quanto você colocou de recurso e quanto isso retornou, já levando todos os benefícios sociais em consideração, porque às vezes é muito difícil, por exemplo, uma família, uma comunidade, uma determinada população que teve aumento de autonomia, aumento de independência, empoderamento, aumento da autoestima, como é que você mede isso? É difícil. Como é que você traz para dinheiro, né, para valores? Como é que você monetiza isso? Então o SROI permitiu a gente fazer isso, a gente valorou os benefícios sociais dessa iniciativa, trouxe para a questão
do recurso, do dinheiro, para a gente sentar ali com o dono do cofre, com a chave do cofre. Então, por exemplo, essa iniciativa aqui, Pedro, a cada R$1 investido, retornou mais de R$2 reais. Ou seja, você duplicou o recurso que você colocou ali. A gente aplicou várias taxas de desconto, falou, não, isso aqui está muito bom, vamos aplicar a taxa. Mas toda a taxa de desconto que a gente aplicava, o retorno era muito positivo. E é isso, assim, né? Porque a gente, por mais que a gente colete os depoimentos, depoimento é muito rico, né? Sim. Mas é qualitativo, né? Sim. Quer dizer, eu acho que ele soma, mas você precisa de algo objetivo, tangível, me mostra aí os indicadores de processo, de impacto e, sobretudo, quanto que está retornando. Então, isso que a gente fez, uma iniciativa, a ideia é que a gente passe esse SROI para outras iniciativas também da Fundação. E nessas regiões mais carentes, às vezes é uma das poucas opções que a pessoa tem ali, né? Você está dando esse empurrão, você vai tirar alguns talentos, você vai fazer com que a vida ali aconteça melhor. Marcos, um outro ponto além da questão dos indicadores, para projetos futuros, nessas regiões que vocês atuam, como essas instituições conseguem aplicar? Eu tenho um projeto social, por exemplo, numa região que tem a Vale como região de exploração. Uhum. Tem um edital, a pessoa manda para onde? Pedro, hoje, com as iniciativas sociais desses pilares que a gente atua, que é educação, saúde e agora geração de renda, a Fundação Vale não trabalha com edital. Tá. A gente trabalha com iniciativa própria, em co-criação com os parceiros ou operadores, como a gente chama, parceiros executores. Mas o que tem acontecido de 8, 10 anos para cá é que outras empresas têm aportado recurso na Fundação, o que é uma chancela das nossas iniciativas. Que interessante. Empresas que não a Vale, não a mantenedora. Não a mantenedora. Fornecedoras da Vale. Então a gente tem lá o Eaton, Komatsu, Posco, todo mundo colocando dinheiro nas nossas iniciativas. Isso é um pouco inédito aqui no Brasil, nessa dimensão, pelo menos? Eu acho que sim. Não sei se é inédito, mas eu acho que nessa proporção de parceiros fora a mantenedora e a grandeza do recurso, talvez nós sejamos pioneiros aí. É uma fundação empresarial recebendo recursos de outras empresas para fazer atividades socioambientais. Empresas que estão nessas áreas, né? Claro, claro. Mas assim, isso eu acho que ratifica a qualidade e os resultados que a gente tem alcançado até agora, né? Eles realmente se sentem muito à vontade e confiança de colocar o recurso ali na Fundação. Agora, um ponto que eu percebo nessas regiões onde o desenvolvimento ainda precisa de muito investimento, precisa da presença do Estado, para a geração de políticas públicas, vocês fazem alguns estudos, vocês trabalham na linha de envolver os outros atores? O poder público, por exemplo, está no radar da Fundação? Sim. Como eu falei, Pedro, a premissa da Fundação é trabalhar como política pública. Então, todas as iniciativas, sejam de geração de renda, educação, saúde ou proteção social, a premissa é trabalhar com o poder público. Você já está isso no DNA. Premissa. Tanto que o Trilhos da Alfabetização, a gente tem um programa estruturante grande chamado Ciclo Saúde e Proteção Social, que a gente trabalha apoiando e acompanhando 100% das UBS, são as Unidades Básicas de Saúde, e dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, em todos os municípios que a gente atua, em parceria com as prefeituras. Esse programa, por exemplo, Ciclo Saúde e Proteção Social, foi aprovado recentemente, final do ano passado, num edital chamado Juntos pela Saúde do BNDES. Então o BNDES está aportando um recurso também nesse Ciclo Saúde e Proteção Social. O tamanho é a grandeza e a robustez dessas iniciativas. Imagina, você está trabalhando com 100% dos equipamentos nos municípios, mas para isso você precisa da parceria do Poder Público Municipal. Então é sempre em parceria com eles. Curioso, né? A iniciativa privada puxando políticas públicas. É isso. A nossa premissa é fortalecer, está lá se vocês entrarem no site da Fundação, é fortalecer políticas públicas. Às vezes, quando a gente sente que não existe uma política pública ainda, a gente até auxilia a formulação daquela política pública. Mas a premissa é fortalecer a política pública. Marcos, genial, parabéns pelo trabalho, incrível ver a importância da Fundação, ainda mais que vocês estão nesses estados, em estados muito carentes, com o IDH muito baixo. É genial ver o papel da Vale e ter a sorte de ter a Fundação há 60 anos, de certa forma, como diríamos, batendo lata com a gente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro, nota 10. Obrigado, Pedro, Igor, Métio, obrigado a todos vocês aí pelo convite. Valeu.